século XX tornou a educação laica. O liberalismo fez com que ela se tornasse um projeto realmente do alcance de todos. Mas o século XXI traria outros desafios, principalmente frente à globalização e à existência cada vez mais presente de novas mídias e dispositivos tecnológicos, que transformariam a relação da educação com os seus professores e os seus alunos. Século XXI, globalização, novas mídias e diversidade. Educação e globalização. Quando nós pensamos em século XXI, rapidamente pensamos em globalização. Atualmente, as nossas distâncias e as nossas relações temporais são encurtadas e achatadas. Nós podemos falar com uma pessoa rapidamente que está do outro lado do globo. E nós podemos encontrar alimentos, por exemplo, no supermercado, que vieram de regiões bastante longínquas, mas que rapidamente passam a fazer parte da nossa realidade. Desse modo, também a educação acaba sendo impactada por novas relações de espaço e tempo e busca atender a esses desafios. Busca também ser transformada na mesma velocidade, mas nem sempre com muito sucesso. Educação e globalização. Assim, a globalização criou novas conexões internacionais entre os estados nacionais e o processo capitalista de acumulação global. Progressivamente, os estados nacionais foram internacionalizados. Essa internacionalização dos estados nacionais foi a internalização de novas obrigações e funções que eles tiveram de assumir, por imposição daquele processo. A globalização trouxe também responsabilidades para os estados nacionais. Não mais restritos em suas fronteiras, quando foram progressivamente mais e mais internacionalizados, isso fez com que buscassem atender a outras demandas. E a educação se coloca em uma posição bastante crucial nesse processo, porque também deve acompanhar a essas demandas e acompanhar a essas transformações. Diante deste mundo de redes intensamente imbricadas e uma abundância de imaginários e estímulos, a educação enfrenta uma série de desafios, dos quais o mais complexo parece ser pensar a identidade e a autonomia diante de uma conjuntura de homogeneização da cultura e subserviência econômica. Essa dinâmica afeta a educação seriamente. Embora os parâmetros do que se considera uma educação de qualidade sejam internacionalizados, nem todos os países têm as mesmas condições para estruturar seus ambientes educacionais. É importante percebermos isso. Por muito tempo se defendeu que a educação estava atrelada às demandas de cada sociedade de forma bastante específica. Mas quando nós derrubamos as fronteiras dos estados nacionais, será que derrubamos também as fronteiras da educação? Nós, por um lado, desejamos que a educação atenda às peculiaridades de cada sociedade, mas à medida em que o capitalismo avança e a globalização também, isso faz com que as sociedades sejam cada vez mais vistas e percebidas de forma homogênea, e a educação acompanharia esse processo em tese. Porém, os estados acabam tendo ainda certas peculiaridades e não alcançam os mesmos níveis de acesso à qualidade da educação, ao acesso tecnológico e a outras realidades que estão presentes somente em alguns estados. Os desejos são globais, mas as condições para sua concretização são locais. As demandas, elas são globais. Nós esperamos que todas as pessoas no globo tenham acesso à tecnologia, tenham acesso à cultura, tenham acesso à qualidade de ensino, a professores qualificados, a materiais didáticos de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que as condições para tanto ainda não fazem parte da realidade de todo o globo. E esse é o grande desafio que está colocado para a educação contemporânea.
O século XXI traz grandes oportunidades, é verdade, traz grandes possibilidades tecnológicas, mas essas possibilidades ainda não estão ao alcance de todas as pessoas. A educação tradicional iniciou seu declínio já no movimento renascentista, mas ela sobrevive até hoje, apesar da extensão média da escolaridade trazida pela educação burguesa. A educação nova, que surge de forma mais clara a partir da obra de Rousseau, desenvolveu-se nesses últimos 2 séculos e trouxe consigo numerosas conquistas, sobretudo no campo das ciências da educação e das metodologias de ensino. Tanto a concepção tradicional de educação quanto a nova, amplamente consolidadas, terão um futuro garantido na educação do futuro. Gadot percebe que a educação do futuro traz tanto as correntes conservadoras de educação quanto as progressistas. Nós vemos conviver possibilidades que estão mais atreladas ao trabalho, à cidadania, ao controle, à disciplina, ao lado de tendências mais progressistas, que visa a formação de alunos críticos, de alunos mais participativos e mais autônomos. A educação atual é bastante complexa, porque guarda dentro de si correntes tanto conservadoras e tradicionais, quanto críticas, progressistas e mais libertárias. Desse modo, nós vemos um panorama de muitas demandas que nem sempre alcançam a todas as pessoas. Sistemas nacionais de educação e mudanças. À medida que esses sistemas nacionais de educação se sedimentaram, avanços notáveis na democratização do ensino foram notados em vários lugares. Relativas melhorias foram percebidas no tocante à efetividade da aprendizagem e à organização dos ambientes escolares. Mas eu questiono, até que ponto? Muitos sistemas educacionais foram se consolidando e se tornando realidade ao longo do século XX. E também fizeram com que a realidade educacional, em termos estruturais, fosse modificada. Mas até que ponto isso é uma realidade em todo o globo? Nós vemos espaços nos quais os alunos têm efetivo acesso à tecnologia, às novas mídias, às novas informações, a novas metodologias de ensino que transformam a relação entre docentes e discentes. Por outro lado, vemos escolas que não têm professores qualificados, que não têm acesso a materiais didáticos básicos, quem dirá a produtos tecnológicos mais avançados. Então, nós não vemos essa homogeneidade educacional em termos qualitativos. Com problemáticas específicas, desiguais em termos de economia e aparatos tecnológicos, e marcados por distinções culturais notáveis, diferentes países não se adaptam da mesma forma aos mesmos modelos. Mais que uma força positiva para a democratização do conhecimento, a globalização apresenta-se como uma força de homogeneização, não como princípio de justiça social, mas apenas como parâmetro curricular comum. Ao invés de oferecer uma educação realmente participativa para todos, a educação acaba se colocando como um dispositivo de controle, de homogeneização apenas de currículo, o que todas as pessoas precisam aprender, mas não para que elas precisam aprender, não como uma força realmente de transformação e de revolução social. A educação continua atrelada ao controle. As fronteiras são apagadas, mas ao mesmo tempo o controle é ampliado em prol da disciplina e da subserviência. Bons estudos, até a próxima aula!